Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Vocês já sabem que não é muito minha praia falar de jogo e muito menos avaliar desempenho de jogador. Todo mundo sabe que existem muitos analistas mais competentes do que eu para fazer isso, mas hoje vou tratar de outro assunto, mesmo sabendo que para o torcedor o desempenho do time é muito importante e às vezes mais relevante do que qualquer outra coisa. Nesse vídeo vou inclusive fugir um pouco do assunto Vasco da Gama para me fixar no futebol de modo geral e de modo específico no futebol da CBF, a confederação que manda no nosso esporte há muitas décadas. Sei que pode parecer um assunto chato, mas considero que é extremamente importante, pois essa entidade manda no passatempo preferido de milhões de brasileiros. E como o Vasco tem 20 milhões de torcedores, mexe conosco também. Algumas pessoas pensam que eu exagero quando misturo futebol com política. E quando falo de política, não estou falando só daquela praticada pelos cartolas dos clubes, daqueles bravateiros que aproveitam para enrolar os torcedores para se perpetuar no poder e usar as benesses do clube em proveito próprio. Estou falando também da política partidária infiltrada no futebol. E incluo nesse espectro político do mundo da bola o poder judiciário, que se mete cada vez mais nesse universo como agente político, mesmo sendo juízes, ministros, procuradores e advogados e que nunca tenham recebido um voto popular sequer. Mas parece que a população está cada vez mais acostumada à intromissão deles na política, mas não deveria estar. Paciência. Bom, num país em que o Estado tutela tudo, e quando falo tudo, eu falo tudo mesmo, tente então, cidadão, relacionar uma parte da nossa vida em que o Estado não se mete. Para cada uma que você achar, com certeza deve haver milhares nas quais o Estado se intromete e regula. E a CBF não é isenta de influência política. E você me diria, ora cara, eu sempre soube que a entidade que administra o futebol brasileiro é um covil político. Sim, e eu acrescento, sempre foi. Mas com a complacência do judiciário ou de alguém do judiciário, precisava? Pois é, mas para permanecer como presidente da entidade, o mandatário tinha que apelar para alguém que mandasse nesse país. E ninguém melhor do que um ministro do Supremo e mais ainda um que tivesse vínculo com a entidade para fazer isso. E forte vínculo. Mas como parece que a caca foi grande e só deu para segurar uma vez, o presidente da CBF foi afastado de novo e pode ser que não consiga voltar. Mas para quem tem cargo vitalício, e não estou falando do presidente afastado da CBF ou da camisa amarela, ou seria da camisa vermelha que ele queria, o importante é que se vão os anéis, mas ficam os dedos, ou seria, vai o protegido, mas fica o contrato e os infiltrados. Sei que a CBF é, ou deveria ser, uma entidade de direito privado, mas sabemos que não é, pois há décadas é utilizada com finalidade política. Sei, e você também sabe, que o futebol é um esporte coletivo que depende de pessoas, que se juntam tanto em instituições que se organizam com a finalidade de praticá-lo, como em torno de grupos que se unem para torcer por suas equipes de preferência. Esses grupos de torcedores escolhem por afinidade entidades para apoiar, normalmente instituições locais, clubes, times, e também se reúnem em torno de grupos maiores, nacionais, chamados de seleção, que une todos em torno de uma bandeira em disputa contra outra bandeira de outro país. Para quem aprecia e gosta do esporte, com certeza não apoia que os poderes da República se metam onde não devem. Por isso,
Antes de deixar bem claro o que eu acho sobre a interferência dos poderes no futebol, vou dizer o que entendo sobre os três poderes no Brasil. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. São a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, escolhidos diretamente pelos eleitores, pelo povo, e funciona basicamente criando leis e fiscalizando o executivo, o governo. Já o Poder Executivo tem como função principal executar as leis, administrar o país e dirigir o governo e, para tanto, foi eleito da mesma forma que o Legislativo. Já o Poder Judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis, sempre observando os limites da legislação e obedecendo à Constituição Federal, tendo como obrigação mediar conflitos entre cidadãos e entre cidadãos e o Estado, garantindo o direito da população brasileira. Ele é composto de cima para baixo pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais regionais espalhados pelo país. E é o único poder em nosso país que não possui participação popular em sua composição, isso em pleno século XXI. O princípio fundamental da democracia é a separação dos poderes. Ela evita a concentração da autoridade em um dos seus pilares, garantindo a proteção dos direitos dos cidadãos. Cada poder deve ter autonomia para agir dentro de suas competências constitucionais e ser harmônicos entre si, buscando o equilíbrio e o bem-estar da sociedade. Bonito isso, mas funciona no Brasil? Deveria, mas será? Se o legislativo é composto por políticos que receberam votos vindos diretamente da população, e o chefe do executivo, bem ou mal, é escolhido da mesma maneira, por que precisamos colocar acima deles um poder que não recebeu nenhum voto? Manda quem pode e obedece quem tem juízo? É isso? Talvez seja. Mas isso é democrático ou é uma nova forma de democracia, a tal da democracia relativa? Pois é, será que até no futebol teremos que abandonar os mantos sagrados dos clubes e substituí-los pelo único manto negro dos togados? E as federações e os clubes devem obedecer à orientação dos políticos, estejam eles suportados ou não pelos votos da população? Prefiro terminar esse vídeo com uma analogia de muitos milhares de anos atrás. O supervulcão Toba da Indonésia, atualmente dormente, na sua grande erupção há 74 mil anos atrás, causou um grande estrago, jogando cinzas e pedras a uma grande altura, assustando todo mundo e reduzindo a população mundial a menos de 10 mil habitantes. Claro que naquela época a população mundial era muito menor, mas também não havia nem democracia, nem república e nem judiciário. Bom, abandonando o passado e voltando aos dias atuais, fazendo uma correspondência com o dano causado pelo vulcão, o estrago que os políticos causam à CBF resulta num dano enorme ao futebol brasileiro, reduzindo seu prestígio e quantidade de admiradores em todo o mundo. Sem considerar o imenso golpe para os amantes do esporte que acabam tomando no toba sem querer, mas já fazendo um triste trocadilho. Mas é o que acaba acontecendo quando gente esperta e sem comprometimento com a sociedade se mete a dar as cartas. Bom, eu precisava falar disso. Espero que vocês me compreendam. Por hoje é isso, amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.